bom dia, pela manhã, só há alegria. Eu gosto de ti, das flores e do mar, e também dos meninos que aí estão a cantar. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. E atenção, já estamos no novo mês, o 5º mês do ano. Ora, vamos espreitar o que é que temos na nossa agenda. Temos uma atividade com a arte das palavras, uma receita, um jogo de rimas, uma canção com uma convidada, a Ana Paula Leite, e temos uma atividade de expressão plástica. Parece que vai ser um dia divertido. Sim, muito divertido. Ora bem, então vamos começar com a primeira atividade, que é a nossa árvore das palavras. Vamos a isso. Que nós já sabemos que é um recurso muito importante, porque a árvore das palavras ajuda-nos a perceber a relação que existe entre os sons, aquilo que nós dizemos, e a forma como depois vamos escrever as palavras, usando letras. E hoje vamos trabalhar com um som muito importante. Era isso que ia perguntar, qual é o som que nós vamos trabalhar hoje? É com o som inicial G. G de gigante, Ora, na nossa história. Muito bem, Andrea. Lembras-te que na última sessão nós guardamos a palavra gigante em que separador do nosso baú dos tesouros? No separador G, mas era uma palavra diferente. É uma palavra armadilha. E o que é que isto significa? Que às vezes uma mesma letra pode ser representada ou pode representar diferentes sons, não é? Que é o caso aqui. Exatamente, que é o som G. Exatamente. Então vamos começar o nosso jogo. Ora, gigante. Começa pelo som G. Ginástica, som inicial G. Girafa, som inicial G. Girassol, som inicial G. Oh, Cristina, diz-me uma coisa, porquê é que estas folhinhas são verdes dessa vez, verde escura, e não são amarelinhas como as outras? Vamos então ver. Tu ainda há pouco disseste, e muito bem, recordaste a expressão palavra armadilha. Sempre que surgirem nas nossas sessões palavras armadilha, nós vamos escrevê-las neste suporte desta cor, verde escuro. Então, todas as folhas verde escuro que surgirem na árvore das palavras, os meninos já sabem que são palavras armadilha. Então quer dizer que os outros sons que vão surgindo nos outros galhos ficam sempre daquela cor, amarelinha. Olha, temos aqui aqueles sons, não era? Os sons da outra sessão. Exatamente. Tu lembras-te quais eram os grupos de sons? Eira, da toupeira. Exatamente. Muito bem. Pronto, acho que agora já não me esqueci. A nossa árvore está a ficar mais linda, composta, não achas? Linda. É uma árvore muito bonita. Bem. Muito bem. Então vamos avançar para a nossa próxima atividade. E agora temos um desafio para todos lá em casa, porque os mais pequeninos não podem fazer isto sozinhos, claro. Vamos sugerir fazermos uma receita de sopa de nabo e de cenoura. Ora, muito bem, então temos que ver quais são os ingredientes que são precisos. Vamos então ver quais são. Ora, são precisos 2 litros de água, 2 nabos, 4 cenouras médias, 3 cebolas médias, 1 alho francês, uma fatia pequena de abóbora, uma batata média, 3 colheres de sopa de azeite e sal a gosto. Muito bem. Os ingredientes são ótimos. Exatamente. Agora, atenção, nós não podemos fazer isto sozinhos, claro. Vamos precisar do apoio de algum adulto aí em casa. Um dia que tenham paciência ou vontade de experimentar, experimentem, não é? Agora vamos ver. Temos aqui uma cesta com os nossos ingredientes.
que são os legumes que são precisos para fazer esta rica sopa. Vamos recordar quais são. Sim, vocês aí em casa agora vão contar connosco quantos legumes, que é o que nós temos aqui na cesta, precisamos para fazer esta sopa. Vamos a isso? Muito bem. Então, vamos contar. Vamos contar. 1, 2. 2 nabos. 1, 2, 3, 4. 4 cenouras. Cebolas. 1, 2, 3. 3 cebolas. Um alho francês. Uma batata. 1. E aqui temos uma abóbora inteira, claro. Depois os pais, com uma faquinha, vão cortar uma fatia de abóbora. Exatamente. Já sabem, meninos, para cortar os legumes é preciso a ajuda de um adulto. Vocês não vão cortar os legumes sozinhos, está bem? É muito perigoso. Aqui tem que ser mesmo com a ajuda da mãe, do pai ou da avó, de um adulto. E mesmo para a restante receita, porque a seguir temos que lavar os legumes, portanto, vão ser cortados, que era isso que a Cristina estava a dizer. Exatamente, depois de lavados, lavados não é? para dentro do tacho, com os 2 litros de água e os pais têm que acender o fogão. Outra coisa perigosa que E só vai os adultos cozer. podem fazer, a sopa vai cozer e depois dos legumes estarem bem cozidos, a mãe vai triturar a sopa e depois finalmente vai temperá-la ao gosto. Eu acho que vai ficar muito saborosa, não Exatamente. achas? Bem, falta-nos apenas dizer Bom apetite! Muito bem. E então? Agora vamos fazer um jogo, o jogo das rimas. Muito bem. O jogo das rimas, Andrea, ajuda-me. Não é aquele jogo em que nós temos que estar muito atentos ao som final? Exatamente, é esse mesmo. Este jogo é É importantíssimo. muito importante. Então vamos lá fazer? Vamos, mas meninos, muita atenção. Vocês aí em casa vão participar. Exatamente. Nós temos que aqui, vamos colocar Uma regra. Uma regra. Explica lá, Cristina. Então é assim, nós vamos colocar perguntas, vamos perguntar se 2 palavras rimam ou não e nós vamos contar de 1 até 3 para vocês terem tempo de pensar e dar a resposta que acham que está correta. Ou seja, tem que responder verdadeiro se for correta, falso se for falsa. Vamos? Bem, então vamos trabalhar com estas 2 expressões, Então vamos verdadeiro e falso. Vamos começar? Estejam atentos, som final. Casinha rima com tesoura. 1, 2, 3. Falso. Casinha rima com galinha. 1, 2, 3. Verdadeiro. Casinha rima com rato. 1, 2, 3. Falso. Casinha rima com gigante. 1, 2, 3. Falso. Casinha rima com varinha. 1, 2, 3. Verdadeiro. Muito bem! Vocês estiveram ótimos, participaram com muita animação. Isto é muito, muito bom. Vamos continuar. Vamos, porque ainda não acabou. Agora vamos ver o que é que rima com velhinho. Vamos a isso. Atenção ao tempo. Velhinho rima com topeira. 1, 2, 3. Falso. Velhinho rima com lebre. 1, 2, 3. Falso. Velhinho rima com azevinho. 1, 2, 3. Verdadeiro. Velhinho rima com violino. 1, 2, 3. Falso.
Velhinho rima com moinho. 1, 2, 3. Verdadeiro. Muito bem. Ora, estiveram muito bem. Mas, meninos, repararam numa coisa? Eu acho que há ali uma rasteira. Exatamente. Sabes onde? Sabes onde é que eu senti a rasteira? Diz lá. Foi na palavra violino. Exatamente. Um som muito próximo de velhinho. Mas Próximo, diferente, ora mas veja. é diferente. Velhinho. Violino. Muito bem, era uma rasteira. São sons terminais diferentes. Por isso, estas duas palavras, não rimam. A resposta correta seria falso. Muito bem, exatamente. Vamos prosseguir Vamos então. embora. E agora temos um momento muito interessante, porque a nossa amiga Ana Paula vai cantar-nos uma canção. Chama-se a canção do Ratito. Vem mesmo a calhar com a nossa história do nabo gigante. Vamos ouvi-la? Foi um ratito com seu jeito engraçadito, cumpriu grande missão com seu ar de trapalhão. Puxou, puxou e nunca se atrapalhou, ratito engraçadito que a todos ajudou. Ninguém dava por ele, mas na hora foi valente, cumpriu grande missão, foi o seu grande presente. Ninguém dava por ele, mas na hora foi valente, deu uma grande lição, foi o seu grande presente. Foi um ratito com seu jeito engraçadito, cumpriu grande missão com seu ar de trapalhão. Puxou, puxou e nunca se atrapalhou, ratito engraçadito que a todos ajudou. Ninguém dava por ele, mas na hora foi valente, deu uma grande lição, foi o seu maior presente. Ninguém dava por ele, mas na hora foi valente, deu uma grande lição, foi o seu maior presente. Bem, obrigada, Ana Paula. Obrigada por nos trazeres esta canção, que realmente este ratito teve aqui um destaque, uma importância muito grande, traz-nos uma lição que a força dele, que era pequena, fez valer e assim conseguiu-se tirar o nabo da terra. Sem ele não era possível e não devemos realmente nunca colocar os mais pequenos e os menos fortes à parte, porque a força de todos é importante. Ou seja, o trabalho de equipa é muito importante. E esta personagem, o ratito, é a inspiração para a próxima atividade, que será uma atividade de expressão plástica. Muito bem, exatamente. E o que é que nós vamos fazer hoje na nossa atividade de expressão plástica? Vamos construir um ratinho, um fantoche de dedo. Vamos cá ver, no final, o que é que nós pretendemos. Pretendemos construir um ratinho igual a este. Vocês aí em casa vão, se calhar, até fazer um ratinho mais bonito do que Eu o não nosso. tenho dúvida nenhuma, Andrea. Sim. Porque nós temos lá em casa verdadeiros artistas, nós já os verdade. conhecemos. Portanto, isto é só um molde para vocês terem uma ideia, mas podem ser criativos. Devem ser criativos, não têm que fazer igual a este, está bem? Então agora vamos ver, a Andrea vai explicar-nos o que é preciso, que materiais são precisos para construir este ratinho, este fantoche de dedo. Ora, os materiais que são precisos são uma caixa ou um papelão, pode ser de algum material reciclado aí da vossa casa, um lápis, tesoura e cola. E convém ter um adulto por perto para ajudar no recorte, em alguma coisa que seja precisa. Exatamente, e já sabem, como nós vamos trabalhar com a tesoura, que é um instrumento perigoso, cuidado com as lâminas. Aliás, meus amigos, vocês já sabem, para vós a tesoura tem que ter bicos redondos. Exatamente. E ali, um olho do adulto sempre a supervisionar a vossa tarefa. Então vamos lá ver como é que vamos construir o nosso ratinho fantoche.
Toda esta construção é feita a partir de uma figura geométrica que vocês conhecem, que é um círculo. Nós vamos desenhar vários círculos e vamos começar pelo maior, que é aquele que vai ser necessário para o corpo do rato. E a Cristina e a Andrea trazem aqui um copo. Porquê um copo? Porque é uma coisa que nós todos temos na nossa casa, não é? E ele, como tem aqui este círculo, vai ajudar-nos a marcar o contorno que nós precisamos. Mas não tem que ser um copo, pode ser qualquer outra coisa que tenham lá em casa. Desde uma que tenha esta tampa, forma. desde que tenha a forma de um círculo. Então, pegamos no nosso lápis, não é? E os meus amigos já sabem como é que se pega no lápis. Atenção, que é para não magoar os dedos, nem fazer muita pressão aqui no nosso braço. Então, vamos começar a contornar. Contornar significa o quê? É isto que eu estou a fazer, ó. Passar aqui à volta. Eu assim já estou a ver a nossa circunferência a nascer. E agora vamos retirar aqui o nosso copo com cuidado. Vejam, já está aqui a forma de um círculo. Este até tem um tamanho razoável. Se quiserem fazer mais pequenino, arranjem um copo mais pequenino ou outro instrumento mais pequenino. Posso recortar? Força. Com licença. Toma lá, cuidado com a lâmina. Vou ter muito cuidado. Então, agora vamos recortar e vamos ter cuidado. Assim. A Andrea está a cortar sobre o círculo que será exatamente o corpo. Vou seguir aqui do nosso as rato. linhas do círculo, não é? O contorno. Assim. Temos que fazer isto devagar. Sim, não tenham pressa, Que é para ficar bem ficar feitinho. tudo bem feitinho. Exatamente. Ora, Muito bem. E Cá já está. temos aqui o círculo que será o corpo do nosso rato. Agora vejam, nós já temos aqui sobre a mesa os restantes círculos. Vou pôr assim até. Este será o maior para o corpo do nosso rato. Este será um círculo um pouco menor para vocês o contornarem e para ficar com este tamanho. Convém usar um objeto menor do que este, para ficarem com um círculo mais pequeno, assim. E depois vamos precisar de um outro objeto qualquer, também mais pequenino do que o último, para contornarmos dois círculos mais pequeninos. Estão a ver? Pronto. E aqui nós temos 4 círculos. muito bem. De tamanhos diferentes. Podemos até fazer assim, o Exatamente. conjunto. Vamos fazer aqui 3 Temos conjuntos. um círculo de tamanho grande, um círculo de tamanho médio e 2 círculos de tamanho mais pequeno. Está bem? Agora vamos ver de que forma vamos conjugar estes círculos para fazer nascer o nosso fantoche de dedo. Venham lá connosco. É preciso a cola agora. Andrea, Vamos buscar a ajuda-me, cola. por favor. Vamos pôr assim que é para não sujar a mesa. Sim, não sujem a mesa de cola lá em casa. E com só um bocadinho cuidado. de cola, que é para não É, desperdiçar. Só um bocadinho. Sei que vocês adoram, claro, não é? E depois aqui Pronto. é cola por tudo o que é lado. Tem que ser com cuidado, senão os trabalhos Vamos depois pôr ficam um borrachos. pedacinho de cola aqui nesta parte superior do nosso círculo. Ok? E é o que a Andrea está a fazer, olha. Já está o suficiente. É suficiente. Ok. Pronto. E agora eu vou buscar o círculo médio e vejam o que eu vou fazer. Vou fazer virado para vós. Ó. Eu vou sobrepor o médio aqui, exatamente na zona onde a Andrea colocou a cola. Estão a ver? E ele fica assim. Eu colei o círculo médio sobre o círculo maior. O corpo, a cabeça. Pronto. Vou pôr assim. Claro que agora temos de ter cuidado porque isto ainda está a secar. Ora bem, agora vamos buscar os 2 círculos pequeninos e vamos pôr a cola. Mas atenção, agora tem que ser aqui atrás. As orelhas vão ser coladas por trás, assim, estão a ver? Posso já Em pôr vez a de cola? colar pela frente, colamos por trás. Ela vai pôr ali uma pontinha de cola. Já está? Isso, muito bem. E já vai para aqui uma orelhinha. E vamos à outra orelhinha. Pronto. Ora, depois, em casa, nós tínhamos aqui, mas vocês podem fazer como quiserem. Tínhamos aqui o nariz, os bigodes. Ora. Deixa-me pôr assim para o secar. rabinho.
Então, já colamos aqui o nosso rabo ao ratito. Pronto. E aqui a parte da cara, do rosto, vocês podem fazer como quiserem, com muita criatividade. Recortar, pintar, desenhar. Não se esqueçam é aqui de fazer também um cortezinho para colocar os dedinhos. Muito bem. Depois podem enviar os vossos trabalhos, se quiserem, para este endereço, aprenderemcasa.acores@gmail.com, e assim nós podemos partilhar aqui todos os trabalhos que vocês fizerem. Então, até à próxima sessão, amigos. Até à próxima. Adeus. Quando chegamos dissemos bom dia, mas agora temos de partir. Vai sendo hora de irmos embora, vamos ter de nos despedir. Dizemos adeus, dizemos adeus, dizemos adeus com muita alegria. Dizemos adeus, dizemos adeus, dizemos adeus até outro dia. Vamos então ver os trabalhos que tens partilhado connosco. Olá, meninos e meninas! Mais uma vez, vamos à nossa matemática. Vamos a mais uma aula. Como sempre, vamos começar por resolver o desafio que vos lancei na última aula. Olha, lembram-se? O desafio era: o João tinha 15 lápis e deu 3 lápis à Maria. Queríamos saber com quantos lápis é que o João ficou. Vamos ver. Já está tudo aqui no quadro. Estes tracinhos que estão aqui representam os lápis que o João tinha. Vamos contá-los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3 dos lápis que o João tinha, ele ofereceu à Maria. 1, 2, 3. Então, ficou com quantos lápis? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas claro que nós podemos fazer todo este processo com esta expressão matemática e esta estratégia de cálculo. Vamos ver como é que tu tinhas que fazer. Então, 15 menos 3. 15, os lápis que o João tinha, menos os 3 que deu à Maria. Então, 15 menos 3, nós sabemos que podemos decompor o 15 em 10 e 5. Arrumamos a dezena, porque não precisamos dela, e retiramos as 3 unidades
às 5 unidades do 15. Então ficamos com 10 mais 2. E 10 mais 2, sabes perfeitamente que são 12. Então, 15 menos 3 é igual a 12. Ora viva, bom dia! Preparados? Hoje na nossa aula vamos comparar e ordenar números e também vamos completar sequências de acordo com um padrão. Vamos então começar? Hoje trouxe aqui estes números compreendidos entre o 10 e o 20. Como vocês estão a ver, cada um deles tem a sua representação no material multibásico. O 10 representado por esta barrinha e as unidades pelos cubos. Muito bem, vamos então escolher 3 números destes que aqui estão. Por exemplo, o 13, o 15 e o 17. Muito bem. Vamos então compará-los. Temos aqui o 13, o 15 e o 17. Para melhor podermos comparar, vamos então representá-los com o nosso material multibásico. Temos aqui o 13, uma dezena e 3 unidades. Temos o 15, uma dezena e 5 unidades. E temos o 17, uma dezena e 7 unidades. Muito bem. Vamos começar pelo 13 e pelo 15. Então, tiramos aqui o 17 e vamos comparar o 13 com o 15. Para compararmos dois números, começamos pela ordem maior, neste caso a dezena. E o que é que nós reparamos com a dezena? Reparamos que ambos os números, o 13 e o 15, têm uma dezena. Como é que vamos conseguir-los comparar então? Vamos olhar para as unidades. Ao olhar para as unidades, vemos que o 15 tem mais 2 unidades do que o 13. Muito bem, então o 15 vai ser maior ou menor do que o 13? O 15 vai ser maior e se o 15 é maior, o 13 é menor. Cá está. O 15 e o 13. Podemos pôr aqui o sinal entre o 13 e o 15. Podemos ainda dizer que o 15 é maior do que o 13. 2 unidades, tem mais 2 unidades do que o 13, e o 13 é menor do que o 15 em 2 unidades, porque tem menos 2 unidades do que o 15. Muito bem, depois de compararmos o 13 e o 15, vamos comparar agora o 15 com o 17. Retiramos aqui o nosso sinal, vamos colocar o 15, uma dezena e 5 unidades, e para o 17, uma dezena e 7 unidades. E cá estão elas. Muito bem, novamente, vamos começar pela ordem maior. Portanto, as dezenas, neste caso, temos uma dezena no 15 e uma dezena no 17. São iguais. Então, para podermos comparar, vamos olhar para a ordem das unidades. No 15 temos 5 unidades e no 17 temos 7 unidades. Onde temos mais unidades? Temos maior número de unidades no 17. Então, o 15 é menor do que o 17. Muito bem. Então, se o 15 é menor que o 17, se eu fizer isto, colocar aqui o 17 e aqui o 15. Como acham que vai ser o nosso sinal? Isso mesmo. Então, o 17 vai ser maior do que o 15.
O 17 é maior do que o 15 em 2 unidades e o 15 é menor do que o 17 em 2 unidades. Muito bem. Vamos então relacionar o 13, o 15 e o 17. Para isso, vou escrevê-los aqui. Vamos ordená-los por ordem crescente. Como será? Vamos começar pelo menor, porque a ordem crescente começamos pelo número menor. O menor que temos é o 13. A seguir, o 15. E o 15, vimos também que era menor que o 17. Aqui, podemos dizer que estes números estão colocados por ordem crescente. Muito bem. Mas existe a ordem decrescente, que é o contrário da ordem crescente, ou seja, em vez de ser do menor para o maior, é do maior para o menor. Então, como vão ficar os nossos 3 números escolhidos? Vamos começar pelo 17, muito bem. A seguir vai vir o 15. Cuidado com o sinal. O 17 é maior do que o 15. E finalmente o 13. 15 é maior que 13. E cá está a nossa ordem decrescente. Não se esqueçam, sempre que a ordem maior for a mesma, comparamos as unidades e assim conseguimos ordenar os nossos números. Vamos então continuar o nosso trabalho? Muito bem. Depois da comparação e ordenação que estiveram a rever com a professora Leonor, vamos agora descobrir sequências de números, dando saltos para a frente, de 2 em 2, contando de forma progressiva e dando saltos de 2 em 2 para trás, contando de forma regressiva. Vais ainda aprender 2 palavrinhas novas, padrão e termo, mas não te preocupes, vai ser fácil, tu vais perceber. Fiquem atentos. Muito bem. Para isso, nós vamos agora observar o material que aqui temos. Vocês já conhecem, são os cubos de encaixe. E vamos ver, na nossa primeira construção, vamos contar quantos cubos temos, rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Primeira construção, temos 10 cubos. Vamos agora observar a outra, vejam lá. O que é que aconteceu? Aos 10 cubos que tínhamos, acrescentamos 2. Então, 10 mais 2, 12. 10, 12. Vamos observar agora a nossa terceira construção. 10, 12, que era o que nós já tínhamos. E o que é que nós acrescentamos? Mais 2 cubos. Então, 12, 14. 10, 12, 14. Muito bem. Vamos observar agora a nossa quarta construção de cubos. 10, 12, 14, que eram os 14 que nós já tínhamos. E o que é que aconteceu? Nós colocamos 2 cubos azuis. Então, deixamos de ter 14 e passamos a ter 14, 15, 16. 10, 12, 14, 16. Muito bem. Vamos então observar a nossa quinta construção. O que é que aconteceu? Apareceram aqui mais 2 cubos verdes. Tínhamos 10, 12, 14, 16. E ao 16 o que é que aconteceu? Adicionamos, juntamos 2 cubos verdes. Então passamos a ter 16, 17, 18, 10, 12, 14, 16, 18. Vamos observar agora a nossa última construção. O que é que aconteceu? Vejam lá. Aqui paramos nos cubos verdes. E o que é que aparece aqui? Muito bem, 2 cubos de laranjas. Desculpem, 2 cubos laranjas. Então,
passamos a ter uma construção ainda maior que esta. Quantas vezes maior? 2. Então vamos lá ver. 10, 12, 14, 16, 18, que era o nosso 18 anterior. Adicionamos, juntamos 2 cubos de laranja e passamos a ter 20. 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Vamos agora juntar as nossas construções com os cubos de encaixe. Cá estão elas e agora vocês conseguem ver e vamos observar o que é que aconteceu de uma construção para todas as outras. Vejam lá. Cresceu 2 cubos, acrescentamos 2 cubos. Depois, mais 2, mais 2, mais 2 e mais 2. Parece que temos aqui uma escadinha. Muito bem. Agora, vamos aqui para o nosso quadro e fazer o trabalho no quadro. Então, vamos cá. A nossa primeira construção tinha quantos cubos? 10 cubos. Muito bem. Tinha 10 cubos. E o que é que nós fizemos? Acrescentamos 2 cubos. E digam-me lá, qual é a operação em que nós acrescentamos, que nós juntamos? É a adição. E que sinal é que usamos na adição? O sinal de mais. Muito bem, então vamos por aqui 10 mais 2. Lembram-se? Com quantos é que ficávamos? 12. Muito bem. 12. 10 mais 2, 12. Mas recordam-se que nós fomos sempre aumentando 2 cubinhos de cada vez. Então, ao 12, nós vamos colocar, vamos juntar mais 2. E quanto é que vamos obter? Isso mesmo, 14. Depois continuamos a aumentar cubos, 2 de cada vez. E então vamos lá aumentar aqui, ou colocar aqui mais 2 cubos. Que número é que vamos obter? Isto mesmo, 14, 15, 16. Vamos obter o nosso 16. Continuamos a juntar cubos. Foi ou não foi? Muito bem. Quantos? 2. Mais 2. E então, vamos deixar de ter 16, mas sim 18. Muito bem. Porque 16 mais 2, 18. E agora falta-nos acrescentar o último conjunto de 2 cubos. Vamos lá. Mais 2. Muito bem. Então, vamos deixar de ter 18. Mais 2, quanto é que fica? 18, 19, 20. Então, vai surgir aqui o número 20. Muito bem. Reparem, em todos os números, nós fomos acrescentando quantidades diferentes ou sempre a mesma quantidade? Isso mesmo. Ao 10 acrescentamos 2, ao 12 acrescentamos ou adicionamos outros 2, ao 14 continuamos a adicionar 2, ao 16 voltamos a adicionar mais 2, ao 18 adicionamos mais 2 e ficamos com 20. Reparem, nós adicionamos sempre o mesmo número, a mesma quantidade. E agora, a isto, nós vamos chamar o padrão. Um padrão é aquilo que se repete sempre igual. E o que é que nós repetimos? Sempre mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Então, o nosso padrão é mais 2. Muito bem. Mas, à medida que nós fomos acrescentando mais 2, os números foram-se alterando. 10 passou para 12, 14, 16, 18 e 20. Ora, os números foram mudando. Os números vão ser os nossos termos. O termo 10, o termo 12, o termo 14, o termo 16, o termo 18 e o termo 20. Cá está, padrão e termo. Então vamos lá só fazer a nossa contagem muito rapidamente. 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Muito bem. Agora, queria só acrescentar aqui uma coisa. Esta contagem que nós fizemos foi regressiva ou progressiva? Muito bem, progressiva. Porquê? Porque fomos contando para a frente. Muito bem. Vamos voltar aqui ao nosso material e agora vamos fazer uma coisa diferente.
Vamos afastar aqui um pouquinho as nossas construções. E agora, nós vamos, em vez de juntar, vamos retirar. Agora vamos andar para trás, dar saltos para trás e saltos de 2 em 2. Então vamos observar aqui a nossa construção. 20. Temos 20. E o que é que vamos fazer? Vamos retirar 2 cubos. Eu vou retirar. Então, se retiro do 20, retiro 2, fico com 18. Vamos pedir aqui ajuda à nossa professora Leonor, porque o tempo já está curtinho. Pode ajudar-me, professora Leonor? Muito bem. Então, ao 20, nós retiramos 2 cubos e vamos ficar com quanto? Digam lá. 20. Vamos andar para trás. 19, 18. Muito bem. Ficamos com 18. Agora, à barra do 18, nós vamos retirar 2 cubinhos. E vamos deixar de ter 18, vamos andar para trás, 2, 18, 17, 16. Muito bem, sim senhor. Agora, até podemos ir juntando aqui as barrinhas para vocês verem realmente que estamos sempre a retirar, a andar para trás 2. À nossa próxima barra, vamos retirar mais 2 cubos. E em vez de nós termos 18 ou 16, vamos passar a ter 14. Muito bem. 14. Muito bem. Vamos continuar o nosso trabalho. Encostamos aqui a nossa barrinha e ao 14 vamos retirar quanto? Isso, é sempre 2, é o nosso padrão. Vamos tirar 2 cubos. Então, 14, retiramos 1, ficamos com 13, retiramos mais 1, ficamos com 12. Muito bem, sim senhor. Vamos continuar a contar para trás e a retirar os cubos. Então agora, ao 12, vamos retirar 2 cubos, muito bem, e vamos ficar com quanto? Com 10. Portanto, 12, andando para trás, 11, 10. Muito bem, viram? Nós começamos aqui no 10 e voltamos ao 10. Então, reparem, qual é o nosso padrão aqui? Isso mesmo, menos 2. Tinha-vos dito que padrão é aquilo que se repete. E vejam lá se não se repete. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. À medida que vamos retirando 2, os termos da nossa contagem regressiva vão mudando. Passamos de 20 para 18, de 18 para 16, 16 para 14, de 14 para 12 e de 12 para 10. Então vamos lá ler a nossa contagem. 20, 18, 16, 14, 12 e 10. Temos o padrão de menos 2 e os termos da sequência, que são os nossos números. Muito bem. Então, gostaram da nossa aula? Conseguiram acompanhar o trabalho? Aí em casa, podes continuar a fazer as tuas sequências. Olha, mas para isso, como não tens cubos de encaixe, podes usar um fio de lã, muito bem, e massinhas. E assim vais descobrindo as tuas sequências. E mais uma coisa, tinha-vos pedido que arranjassem uma caixinha com material. Já têm? Ainda bem, que bom. Então, despedimos-nos por agora. Um beijinho muito grande para todos e até à nossa próxima aula. Beijinhos, até à próxima. O que é que aprenderam hoje? Aprenderam a dispor os números por ordem crescente e por ordem decrescente. Aprenderam ainda a completar sequências de acordo com um padrão. Então, meninos, chegou a vez de vos lançar o desafio de hoje. Temos aqui no quadro uma representação de 3 livros que pertencem ao João. Ele tem um livro com 19 folhas, um livro com 11 folhas e outro livro com 14 folhas. Ele quer arrumar estes livros numa estante e quer arrumá-los por ordem decrescente. Manda-nos a solução deste desafio. Como é que tu achas que o João pode arrumar estes livros na estante? Faz um desenho, faz um vídeo e mostra-nos como é que tu resolveste este desafio. Com esquemas, com desenhos, o que tu quiseres.
Até à próxima aula! Olá a todos, bom dia! Vamos cantar em casa? Hoje trago mais uma vez uma canção para vocês cantarem às vossas mamãs. E esta canção pode ser acompanhada com uns gestos. E eu vou dizer-vos em primeiro lugar como é que ela se chama. Chama-se tapete de florzinhas. E nós vamos colocar um tapete de florzinhas na nossa rua para a mamã passar. Esta canção é adaptada de uma canção tradicional que se chama Se Esta Rua Fosse Minha e eu adaptei-a para tapete de florzinhas. E então nós vamos dizer o seguinte: se esta rua fosse minha, eu mandava colocar um tapete de florzinhas para a minha mamã passar. Vamos fazer? Acho que é melhor repetir. Se esta rua fosse minha, eu mandava colocar um tapete de florzinhas para a minha mamã passar. Estão prontos? Vamos lá. Se esta rua fosse minha, eu mandava colocar um tapete de florzinhas para a minha mamã passar. Se esta rua fosse minha, eu mandava colocar um tapete de florzinhas para a minha mamã passar. Se esta rua fosse minha, eu mandava colocar um tapete de florzinhas para a minha mamã passar. Espero que tenham gostado. E espero que me mandem, sei lá, um desenho do vosso tapete de florzinhas com a vossa mamã a passar na rua. Que tal? Já sabem, podem fazê-lo para o endereço de e-mail aprenderemcasa.acores@gmail.com ou podem publicar nas redes sociais com o hashtag Cantar em Casa. Fico à vossa espera. Beijinhos e até amanhã. Olá a todos, vamos apresentar agora um esquema que nos vai dar a conhecer toda a caminhada que fizemos em relação à multiplicação. Ao olharmos aqui para a parte central do nosso esquema, temos aqui a expressão matemática 5 vezes 3 igual a 15. A partir daqui vamos fazer várias explorações. A primeira exploração que podemos fazer é, através de grupos, representar o 5 vezes 3 a partir de grupos. Ora, temos 5 grupos, temos 5 repetições de 3 elementos. Temos um grupo com 3 elementos, temos outro grupo com 3 elementos, mais um grupo com 3 elementos, o quarto grupo com 3 elementos e, por fim, o último grupo, o quinto grupo com 3 elementos. Temos aqui 5 repetições de 3, em que podemos dizer 5 grupos de 3. Pronto. Depois, vamos para uma outra exploração, que é a adição de parcelas iguais. Ora bem, surge-nos então uma expressão matemática da adição, em que as parcelas são todas elas iguais, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, temos aqui 5 vezes o número 3. O número 3 repete-se 5 vezes nesta expressão matemática e é igual a 15. E aqui temos então a nossa representação desta expressão matemática no esquema todo partes. Temos então aqui as 5 partes, não é? Temos 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Vamos adicionar e vamos obter o todo.
Eu estou a ir das partes para o todo. Se eu estou a ir das partes para o todo, significa que eu estou a multiplicar. Estou a juntar os grupos. Uma outra exploração que podemos fazer e que vocês também já conhecem da aula que tivemos sobre a multiplicação é a representação daquela expressão matemática através das malhas retangulares. Ora bom, olhando para aqui, para esta malha retangular, temos a nossa primeira representação. Temos um retângulo, este retângulo é composto por quadrados e vamos fazer aqui uma leitura em linha. Poderemos identificar essa leitura em linha através das setas que estão aqui a indicar cada uma destas linhas. Ora bom, temos uma linha com 3 quadrados, e até podemos colocar aqui 3. Temos outra linha com 3 quadrados, mais uma com 3 quadrados, 3 e 3. Ora bom, quantas vezes nos surge o número 3? 5 vezes. Uma vez o número 3, 2 vezes o número 3, 3 vezes o número 3, 4 vezes o número 3 e, por fim, 5 vezes o número 3. E é aqui que surge a expressão 5 vezes 3. Pronto. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos deslocar a figura em que as colunas vão passar a ser linhas aqui. Então vamos lá. O que é que acontece? Temos quantas linhas? 3 linhas. Temos uma linha com 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Temos outra linha com 5 quadrados. E por fim, temos a última linha com 5 quadrados. Quantas vezes nos surge o número 5? 3 vezes. 1, 2, 3. Então, qual é a expressão matemática que vai surgir? O 3 vezes 5. Muito bem. E, por fim, temos a última representação da expressão 5 vezes 3, em que podemos aplicar e trabalhar a propriedade comutativa da multiplicação. A partir do 5 vezes 3 é igual a 15. Lembram-se que a regra da propriedade comutativa tem a ver com a troca dos fatores. Ora bom, vamos então relembrar isso. O primeiro fator, na primeira expressão matemática, vai passar para segundo fator e o segundo fator da primeira expressão matemática da multiplicação vai passar para primeiro fator. Então vamos lá. 5 vezes 3 é igual a 15. Trocando os fatores, o que é que temos aqui agora? 3 vezes 5 é igual a 15. O produto não se altera, alteraram-se a ordem dos fatores e o produto não se alterou. Olá a todos, então lembram-se que na aula anterior eu vos lancei o desafio da expressão 2 vezes 8. E então era para vocês criarem uma história a partir dessa expressão matemática, do 2 vezes 8. Uma boa história para essa expressão poderia ser, por exemplo, esta. A Lara e a Joana são irmãs. Elas gostam muito de andar vestidas de igual. Cada uma delas tem 8 saias iguais. Cada uma delas tem 8 saias iguais. Quantas saias têm as duas irmãs no total? Ora bom, então vamos ver como é que podemos representar esta história aqui no quadro e vocês depois podem verificar, podem depois também registar esta história no vosso caderno e vamos então representar a história. Então aqui temos a Lara e temos então aqui a Joana. A Lara e a Joana. Ora bom, a Lara, verificamos que elas gostam muito de andar vestidas de igual e cada uma delas tem 8 saias iguais. Então vamos aqui colocar no conjunto da Lara as 8 saias da Lara. Eu vou representar uma saia através de um quadrado. Portanto, 1, 2, 3, 4 quadrados correspondem a 4 saias, 5, 6, 7 e 8. Pronto, temos então aqui representadas as 8 saias da Lara. E agora,
vamos representar as 8 saias da Joana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cá está. Um conjunto também com o número 8 que representa as 8 saias da Joana. Ora bom, então temos aqui o quê? Temos 2 vezes o número 8. Podemos fazer primeiro a adição. O número 8 adiciona-se 2 vezes. 8 mais 8 é igual a 16. Certo? E agora eu vou transformar esta adição numa multiplicação. Porquê? Porque esta adição tem 2 parcelas iguais. Então como é que ficará? 2 vezes 8 é igual a 16. E pronto. Assim resolvemos o desafio da aula anterior. Vou deixar-vos com a professora Eduarda, que vai dar continuidade à nossa aula de matemática. Olá amiguinhos, bom dia, cá estamos nós para mais uma sessão de matemática. Desta vez vamos recordar um conteúdo que vocês já trabalharam com os vossos professores nas vossas salas. Vamos agora todos olhar para o ecrã e vamos reparar no que vos pede. Temos aí um desafio. A Francisca, uma vossa amiga, coleciona conchas. Para organizar a sua coleção, ela arrumou em grupos iguais as suas 18 conchas em 6 caixas. E nós queremos saber quantas conchas vão ficar em cada caixa. Vamos tentar ajudar a Francisca a resolver a sua situação. Ora bem, nós temos aqui uma caixinha com as conchas da Francisca, que são 18 e que representa o tudo. E a Francisca quer distribuir estas conchas em 6 caixas, ou seja, em 6 partes. Muito bem. Mas há um pormenor importante. Ela quer distribuir de forma igual, ou seja, cada caixa tem que ter o mesmo número de conchas. Então, qual é a regra que nós temos quando temos um todo para repartir ou distribuir igualmente por cada caixa? Nós temos que distribuir de forma equitativa. O que quer dizer a palavra equitativa? Nós temos que distribuir 1 a 1. Muito bem, e vamos começar. 1 concha, 2 conchinhas, 3 conchinhas, 4 conchinhas, 5 conchinhas, 6 conchinhas. Mas eu ainda tenho conchas. Então, vamos continuar, claro. Mais uma concha, 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 mais uma concha. Atenção, eu já tenho todas as minhas caixas com 2 conchas. No entanto, eu tenho mais conchas. Então, eu vou ver se ainda é possível continuar a repartir mais uma concha em todas as caixas, de forma que cada caixa fique com o mesmo número de conchas. Muito bem. Então, eu vou continuar e parece que vai dar, sim senhor. Certo? Muito bem. Então, eu cheguei à última caixa e tenho 3, 3, 3, 3, 3, 3. Todas as caixas têm o mesmo número de conchas. E o que acontece é que eu já não tenho mais conchas aqui no meu tudo. Ora bem, eu tinha um tudo, fui repartir em partes. O que é que isso vos faz pensar? Faz-vos pensar no esquema tudo partes. Vamos então aqui olhar para o 4. Atenção, eu gostaria que vocês, quem conseguir, no seu caderno e no seu lápis, conseguisse acompanhar a professora. No entanto,
Poderão haver meninos que não conseguem e não há qualquer problema. Prestem atenção agora e depois farão de acordo com alguns exercícios do caderno do aluno. Então eu tenho o meu tudo e eu queria repartir em 6 caixas. 6 caixas vão ser as 6 partes. Muito bem, que é o que a professora está agora a desenhar. 6 partes e o meu tudo. Ora bem, o que é que eu tinha no meu tudo? Eu tinha 18 conchas. E fui distribuir. Se eu fui distribuir, então eu fui neste sentido. Muito bem, sim senhores, certo. Eu fui partido tudo e cheguei às minhas partes, ou aos meus grupos. E fiquei com quantas conchas em cada parte? Eu fiquei com 3 conchas em cada parte. Certíssimo. Muito bem. Nós representamos aqui no quadro um esquema exatamente do trabalho que nós fizemos ali na mesa. Agora vamos tentar transpor isto para uma expressão matemática, porque a nossa ideia é sempre a caminhada e agora vamos chegar à expressão matemática. Ora, na expressão matemática vamos pensar, o que é que eu tinha? Sim, senhor, eu tinha 18 conchas. Conchas. Eu tinha 18 conchas no meu tudo e fui repartir, distribuir por 6, muito bem, por 6 caixinhas. E obtive o quê em cada caixinha? Obtive 3. Então, eu já tenho aqui 3 constituintes que eu agora vou representar a expressão. Então, eu obtive 3. Então, eu já sei que eu, quando tiver 18 e for distribuir por 6 caixas, eu vou ficar com uma situação mais ou menos igual a esta. Então, ao partir 18 em 6 caixas, eu vou ficar com 3 conchas em cada caixa. Só para não esquecermos, vamos pensar. O 18 está-se a referir a quê? Ao número total de elementos que eu tinha na minha posse, não era? E que neste caso eram conchas. O número total de elementos que eram conchas. Muito bem. Aqui eu tinha os grupos que eram, nesse caso, caixas. Sim, senhores. E aqui foi o número de elementos que coube em cada caixa. Ou seja, as conchas que ficaram em cada caixa. Muito bem. Agora, está-nos a faltar aqui um pormenor muito importante. Para ser uma verdadeira expressão, está-nos a faltar aqui algo. Algo que todos vocês já sabem, porque já trabalharam isso, que é o sinal que vai representar esta forma de distribuir, que é o sinal de dividir. Ou seja, este sinal representa a divisão e significa dividir. Eu tinha 18 e fui dividir em 6 caixas. Ou seja, quando eu venho do meu tudo para as partes, eu estou a dividir. Muito bem. Então, neste caso, eu tinha 18, fui dividir em 6 caixas. Claro que está-me a faltar aqui o sinal de dividir. Eu tinha 18, fui dividir por 6 e fiquei com 3. Claro, agora, tal como na matemática, todas as expressões têm nome. Aqui, o meu tudo é o número total de elementos, vai ser chamado de... Ora bem, muito bem, vamos repetir. É o dividendo. Sim, senhores, dividendo. Há um número de grupos que será
que serão as caixas, nós vamos chamar de divisor. E ao número que é o 3, de elementos que coube em cada grupo, nós vamos chamar de quociente. Quociente. Ora bem, quando nós temos uma divisão com o número total de elementos e que nós queremos dividir pelo número de grupos, mas que os elementos fiquem todos iguais, quando nós vamos dividir de forma igual, nós estamos a falar da divisão no sentido de partilha equitativa, ou seja, partilha equitativa. Prestem só atenção a um pormenor muito importante para relembrar. Então, quando nós temos o número total de elementos, nesse caso 18, e fomos dividir por número de grupos, que eram 6 caixas, obtivemos, claro, o número total de cada grupo, que foi o 6. Não se esqueçam, divisão no sentido de partilha equitativa. Olá meninos, bom dia, cá estamos de novo. Vocês estiveram na primeira parte da aula a trabalhar um dos sentidos da divisão, a divisão por partilha equitativa. Nesta segunda parte, vamos rever o outro sentido que a nossa divisão pode assumir. Para isso, eu quero que vocês leiam, acompanhem a minha leitura da situação que vai aparecer no vosso ecrã. Então vejam, o Manuel tem 16 berlindes. Ele arrumou os seus berlindes em sacos com a mesma quantidade. Cada saco fica com 4 berlindes. De quantos sacos precisou? Então, para ajudarmos o Manuel a descobrir quantos sacos ele vai precisar para fazer essa arrumação, vamos pedir ajuda ao nosso tabuleiro da multiplicação e da divisão. Reparem que temos aqui variados grupos e na parte que representa, nessa taça que representa o tudo, a professora já tem os berlindes, a quantidade de berlindes do Manuel, que são então os 16 berlindes. Então, para resolvermos essa situação, o que é que vamos fazer? Não vamos fazer o que fizeram há pouco, não vamos distribuir de forma igual, porque eu não sei o número de grupos que tenho. É isso que eu estou à procura do número de grupos. Então, por contradição, o que nós vamos fazer é, como eu sei que em cada saco ele arrumou 4 berlindes, então é exatamente isso que eu vou fazer. Vou pegar em 4 berlindes, 1, 2, 3, 4, que eu sei que é o número de elementos que ficou em cada grupo, e vou arrumar num dos grupos. 1. Já tenho ali 1. Continuo com elementos no todo, o que significa que eu vou continuar a fazer grupos de 4. Vamos lá então. 1, 2, 3, 4. Mais um grupo. E colocamos aqui. Certíssimo. Continuamos a ter elementos no todo, então continuamos a fazer grupos de 4. 1, 2, 3, 4. Ora, o que é que nós vemos aqui? Mais um grupo com 4 elementos. Ainda me restam berlindes. 4 berlindes. Naturalmente, vamos formar o último grupo. 1, 2, 3 e 4. Reparem na diferença que aconteceu aqui em relação ao que trabalharam anteriormente. Nesta fase, eu não sabia o número de grupos. Estou à procura do número de grupos que vou formar, tendo conhecimento do número de elementos que existem em cada grupo. Depois de termos feito a distribuição de 4 berlindes em cada grupo, chegamos à conclusão que o Manuel formou 4 grupos. Ora vejam, do todo para as partes. 1, 2, 3 e 4. Cá temos 4 grupos que partiram do todo para as partes. Ora, muito bem, estamos a dividir, mas estamos a dividir de uma forma diferente. Vamos então avançar para o quadro para podermos fazer o registro utilizando uma expressão matemática, tal como vocês fizeram há pouco com a professora Eduarda. Então, o que é que nós tínhamos? Tínhamos um todo que era o número 16. Certíssimo, então tínhamos 16. E o que é que eu fui fazer? Então eu fui do todo para as partes, como viram há pouco, quando eu vou do todo para as partes, eu estou a dividir. Então, já exploraram há pouco, eu já sei que aqui vai aparecer o sinal
de dividir. 16 a dividir, porquê? Ora, nesta fase, o que eu sabia era o número de elementos que estavam em cada grupo, que eram 4. Então eu fui dividir os 16 em grupos de 4. Foi exatamente aquilo que nós fizemos. 16 a dividir por 4. E esta expressão deu origem àquilo que eu estava à procura. De que é que eu estava à procura? De descobrir o número de grupos. E eu descobri que ele formou 4 grupos. Eu arrumei os seus 16 berlindes em 4 sacos. 16 a dividir por 4 foi igual então a 4. Interessante, aqui o mesmo número, mas isso acontece recorrentemente, como vocês já viram nas vossas salas de aula. Há várias situações em que isso acontece. Recordando de forma muito rápida, porque na primeira parte da aula vocês já viram isso com muita atenção. O 16 continua a ser o nosso dividendo, muito bem, que representa então o número total de elementos. O 4 já sabemos que se chama, digam lá, divisor. E o outro 4 que está aqui a representar o quê? Está a representar o quociente. O que é o quociente? O resultado de uma divisão, ok? Estamos certos até aqui? Muito bem. Então, depois de revermos esses termos, que são muito importantes, e depois de acompanharmos essa divisão que seguiu exatamente aquilo que nós ali fizemos, vamos então reparar com muita atenção no resumo que vai aparecer já no vosso ecrã. O que é que não podemos esquecer? Não te esqueças que, quando eu tenho um número total de elementos, que eram os 16 berlindes, e vou dividi-los. Porquê, neste caso? Pelo número de elementos de cada grupo, que foi o que nós estivemos a fazer, que eram 4 elementos em cada grupo. O quociente, o resultado a que eu chego, representa o quê? Representa o número de grupos, que neste caso foram 4 grupos. Muito bem, depois de vermos esse resumo, não esquecer que hoje estivemos a explorar 2 diferentes sentidos da divisão, em que este é a divisão por agrupamento. Porquê? Porque eu sei o número de elementos que está em cada grupo, só não sei quantos grupos vou formar. Estamos entendidos? Vamos então continuar a rever, a resumir aquilo que nós fizemos hoje. O que foi que hoje aprendemos ou estivemos a rever? Efetuar divisões por partilha equitativa e, depois com a professora Cláudia, efetuar divisões por agrupamento. Vamos deixar-vos os 2 desafios. Tomem atenção, copiem para o vosso caderno, porque eles estão no vosso ecrã, e se houver alguma dúvida, depois poderão retomar a gravação. A Ana partilhou igualmente os seus 12 laços de cabelo com as suas 2 primas. Com quantos laços ficou cada uma das meninas? Este foi o primeiro e agora vamos lançar mais um desafio. O Diogo arrumou os seus 20 carrinhos em sacos iguais. Cada saco ficou com 10 carrinhos. Quantos sacos usou o Diogo? Ora bem, tomem nota, façam os desafios, desafiem-se a si próprios e vamos continuar na próxima sessão. Adeus, descansem e também trabalhem um pedacinho. Beijinho!